Ninguém aguenta mais essa porra. E eu prevejo que é uma grande tendência pro ano que vem. A fadiga de IA. E eu digo isso como alguém que usa muito várias IAs. Principalmente o ChatGPT, mas não só. Perplexity, Claude, várias ferramentas. Já testei várias ferramentas, já ouvi falar de várias ferramentas, já vi podcasts e já vi livros e blá 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 blá. E eu tô com uma grande fadiga de IA e eu não sou o único. Porque eu acompanho a galera e eu vejo eles conversando e ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Não é sobre tal coisa, é sobre tal coisa. Ninguém aguenta mais as platitudes de ChatGPT. E o pior, quanto mais conteúdo de IA tem na internet, mais conteúdo de IA tem na internet. Porque ele se retroalimenta, que eles vão pegando todos os dados da internet e vão jogando de volta na máquina. Aquela máquina que, na verdade, a gente sabe muito bem que é uma caixa preta. Nem os próprios criadores da IA sabem como que ela funciona mais. Porque lá dentro tem toda uma rede neural e ninguém entende o que está acontecendo lá dentro. É uma coisa meio imprevisível. E eu tô tão fadigado que eu tô até com dificuldade de falar nesse vídeo. Mas é uma coisa muito pior do que a gente imagina. Porque, na verdade, um chat GPT da vida é uma IA relativamente simples, pelo menos de quesito experiência do usuário, né? Mas não é o chat que vai roubar os empregos. São IAs muito mais focadas em problemas específicos, que tem essa tendência de roubar os empregos. Mas não é só isso. Porque aqui no Brasil ainda é uma coisa muito incipiente, é uma coisa que não está no mainstream ainda, né? Mas nos Estados Unidos, cara, eu vi uma diferença muito grande de um ano para cá. Porque eu fui para lá em setembro do ano passado e já tinha alguma coisa de... e olha que eu fui para Califórnia, eu fui pro Vale do Silício e tal. Tinha uma outra coisa assim, mas não era uma coisa mainstream ainda. Mas agora não. Agora... eu tava lá no Canadá primeiro e a gente tava vendo TV porque tava passando a final do beisebol, né? E o time do Canadá tava na final e tal, a gente acompanhou. E aí eles estavam usando uma transmissão americana, na verdade, em muitos jogos, uma transmissão da Fox. E tinha muita propaganda de IA, de diversos IAs, mas assim, do ChatGPT, ou propaganda da Apple falando da IA da Apple, propaganda do Google falando da IA do Google, propaganda de não sei o quê. E aí depois eu fui para os Estados Unidos também, e lá também tinha propaganda, em Boston tinha propaganda do Claude, que era o mais inteligente, mas assim, Claude deve ser de lá, né? Se bobear. Em Nova York tinha propaganda de uma agente de IA para BDRs, alguma coisa assim. Era para substituir vendedores com um agente de IA. E eu tava ali no hotel bem perto da Times Square e tinha um outdoor enorme falando... vou até ver se eu consigo achar aqui rapidinho no celular, que eu devo ter tirado foto. Mas assim, em vários lugares... aqui, consegui achar. Olha isso, mano. Isso aqui... não sei se vai dar pra ver. Vou tentar focar aqui a câmera. Isso é um outdoor num prédio no meio de Manhattan. Falando sobre um programa de IA. Ou seja, olha só, a era... nossa senhora, é pior do que eu lembrava. Pare de contratar humanos. Contrate a EIVA, a BDR de inteligência artificial. A era dos empregados de inteligência artificial chegou. E aí, olha só que loucura, né? Porque olha o paradoxo distópico dessa imagem aqui. Porque você tem esse outdoor e aqui você tem uma placa de aluga para lojas e escritórios. Então, tem toda essa questão, né? Esse medo de perder os empregos e no caso, realmente, para esses BDRs, para esses vendedores, eles vão acabar perdendo emprego, né? Todas as empresas que contratarem esse serviço vão acabar demitindo, pelo menos parcialmente. E é engraçado, porque isso acaba
indo para todos os potenciais aspectos da sociedade, né? Claro que, curiosamente, os trabalhos mais manuais, principalmente os manuais de alta precisão ou que envolvam algum tipo de máquina pesada, pode ser que demore um pouco mais para serem automatizados. Pode ser não, né? A tendência é essa, que é mais difícil para o robô pegar, porque tem muitas complexidades que para o ser humano são relativamente fáceis de entender e de navegar por elas, mas para um robô não é tão fácil assim você programá-lo. Mas, para coisas mais intelectuais, paradoxalmente, um trabalho de um advogado, por exemplo, até de um médico, algumas coisas de um engenheiro, muitas vezes, muitas coisas podem sim ser automatizadas. Então, lógico que para quem é um positivista da IA, vai falar, não, mas não é que vamos ter menos advogados, é que os advogados vão ser mais eficientes, porque eles vão poder usar essa IA maravilhosa e vão poder fazer diversas petições com um toque de um botão e blá blá blá. E assim, até certo ponto pode ser até que é verdade. E até certo ponto também a gente pode estar sendo ludita, ou ludista, não sei como que é o certo na verdade, de ficar pensando que essa próxima máquina vai tirar os empregos e aí vamos ficar sem empregos e blá blá blá. Para quem não sabe, os luditas foram um movimento que teve na Inglaterra na época da Revolução Industrial, que eles começaram a quebrar as máquinas, né? Que eles fizeram as máquinas lá para automatizar a produção e, né, teve a Revolução Industrial, eles começaram a produzir muito mais em menos tempo e tal. E foi uma grande revolução, eles tiveram uma capacidade infinitamente maior do que os concorrentes e por isso eles começaram a ganhar muito dinheiro com isso. E aí as pessoas que trabalhavam nos teares mecânicos, assim, mais manuais, eles ficaram com medo de perder o emprego. E de fato, acabaram perdendo o emprego, muitas vezes. E aí eles começaram a quebrar as máquinas. E aí foi essa a questão dos luditas, né? E aí muita gente hoje tem esse medo com a IA, e é um medo, até certo ponto, muito justificável. Porque, na verdade, a IA não é exatamente igual uma automação normal. Eu sei que tem muita gente que fala, não, mas a gente já fez muito isso, de automatizar as coisas, e olha só como é melhor. Olha só as fábricas que antigamente você tinha 10 mil peões numa fábrica e agora você pode ter só 100. E realmente, na China tem até fábricas já que são praticamente não tem ninguém trabalhando, praticamente não tem nenhum ser humano, que é tudo robô. E num sentido de produção e de produtividade, é ótimo. Para o dono da fábrica é ótimo. Num sentido social, a longo prazo, não necessariamente. Então, são várias questões, né? E eu acho que aqui no Brasil ainda é um debate muito incipiente essa questão da IA. Eu acho que muita gente, na verdade, nunca nem usou IA, mas isso aí, mesmo nos Estados Unidos, muita gente ainda não usou. Mas pelo menos agora com as propagandas e tal, então muita gente está tendo a noção de que existe tal ferramenta que possivelmente você pode usar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma tendência muito grande dos tech bros, do pessoal de programação e tal, de achar que todos os problemas dá para você resolver com computação, todos os problemas dá para você resolver com um programa. E tem muita coisa que não dá para você resolver com computação e não necessariamente vai ser melhor a longo prazo. E assim, eu não quero me alongar demais nesse vídeo, porque era mais uma coisa sobre a minha previsão de que ninguém mais vai aguentar a IA, e eu vejo isso muito nas questões mais criativas e que acaba envolvendo muito isso, né, de textos gerados com IA, desenhos gerados com IA. Agora a Disney parece que vai liberar as propriedades intelectuais deles para algumas IAs, para você poder usar os personagens, para poder fazer criações com IA, que é meio que
eles viram que não iam conseguir segurar isso por muito tempo, né? Então acabaram liberando para. E também porque muitas das propriedades intelectuais deles já era até para ter vencido, na verdade, né? O Mickey Mouse, eles ficam fazendo umas brechas na lei para poder continuar, mas na verdade já era para ter virado domínio público o Mickey Mouse faz tempo. Mas voltando aqui, além da questão da IA para arte, além da questão da IA para roubar os empregos e o medo da IA, que em alguns momentos ele é irracional, em alguns momentos ele é plenamente racional. Então, eu mesmo oscilo entre eles. Mas a real, na verdade, é que a IA é uma corrida. Não sei nem se eu posso falar exatamente algumas coisas aqui sem que eu perca o meu alcance, o meu grandíssimo alcance, né? Muito obrigado, YouTube, por mandar esse vídeo para tantas pessoas. Mas é uma corrida imagina, isso aqui é um avião, tá? E aí imagina que estão caindo coisas aqui, sabe? Caindo coisas. Esse tipo de corrida, não sei se ficou claro o suficiente. Espero que para seres humanos tenha ficado claro o suficiente, né? Espero que tenha ficado claro. Não sei se esse desenho vai dar para entender um pouco melhor. Mas sabe, aquele cogumelo, aquela coisa maravilhosa japonesa da década de 40, assim, meados da década de 40. É mais ou menos daquele nível, sabe? Pra quem não entendeu ainda, a última vez que a gente teve alguma coisa com potencial tão grande de destruição mundial foi em meados da década de 40, quando a gente descobriu como fazer a fissão nuclear e transformar isso numa reação imparável e de liberar muitos quilotons de energia em pouco tempo. Claro que teve o lado bom, né, das usinas nucleares também, mas tem esse medo. Basicamente a IA é a mesma coisa, só que para a nossa realidade atual. É o mesmo tipo de corrida. E é por isso que os governos das grandes potências estão colocando bilhões e bilhões, trilhões de dólares para construir infraestrutura, data centers e blá, 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 blá. Ah, não, são as empresas que estão fazendo. São sim. São sim. As empresas que construíram tudo. A gente pode ficar horas e horas discutindo isso aí, mas assim, quem sabe, sabe, né, gente? Quem sabe, sabe. Não... Nada disso existiria sem um investimento estatal pesado, porque isso vai muito além de chatzinho, de criaçãozinha, de... eu vou gerar uma imagem de um cachorrinho. Como que seria o mundo, sei lá, dos romanos? Vamos imaginar aqui, vamos fazer um reelzinho engraçadinho dos romanos. Mano, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser tão ingênuo de achar que essas coisas estão sendo feitas para isso. É para o entretenimento. E mesmo que fosse, né? Que belo entretenimento também, com a grandíssima qualidade. Não, mas daqui 2, 3 anos vai ser indistinguível da realidade. Você vê um vídeo de IA e a realidade. Isso é bom? De verdade. É bom que seja, que a gente tenha IAs tão boas que fique indistinguível da realidade? O que vai acontecer daí? Pensa um pouco. Se você nunca pensou nisso, né? Que você é inteligente, você deve ter pensado. Ninguém vai confiar em porra nenhuma. Você vai olhar as coisas no seu celular e não vai acreditar. Ou isso, ou as pessoas realmente vão acreditar em coisas muito surreais. Eu acho que vai acontecer um pouco dos dois, para falar a verdade. E, de certa forma, pode ser que divida as pessoas em castas, né?
E que tem a ver com isso, das pessoas que vão acreditar e das pessoas que não vão acreditar em nada. Vai meio que ter uma grande divisão. Mas, cara, isso aqui é todo um rant, né? Até esqueci a palavra em português para rant, quando você começa a falar um monte de bosta. Enfim, eu acho que ninguém vai aguentar IA mais no ano que vem. Não quero nem ver em período eleitoral como que vai ser esse negócio. É um gênio que saiu da lâmpada e agora é impossível de botar ele na lâmpada. Abriram a caixa de Pandora e agora já era. Não tem mais o que fazer. Mas, assim, ao mesmo tempo, né? É um mundo, assim, interessante, né? Que a gente via nas aulas de história as coisas que aconteceram no passado e às vezes a gente pensava, nossa, mas como que deixaram tal coisa acontecer? Como assim? Os caras não viram que ia dar errado. E agora a gente tá nesse mundo. É muito interessante. Eu até vi esses dias que quem nasceu ali década de 80, 90, meio que teve a melhor experiência de infância da história e tá tendo a pior experiência de ser adulto da história também. Então, fazer o que, né? Acho que a gente teve esse karma positivo, agora temos que aguentar isso aí também. Enfim, o que você acha? Você é pró-IA? Você é contra IA? Você é a favor? Você tá cansado da IA? Você acha, não, temos que usar IA pra caralho mesmo? Isso aí, tem que meter o pau, tem que acabar com o desemprego tudo mesmo. Se o cara não consegue ser melhor do que uma IA, ele tem que sei lá. Comenta aí o que você acha. Valeu, tamo junto. Vou só deixar um videozinho aqui se você quiser ver mais alguma coisa. Mas se não, também não tem problema. Tamo junto, é nóis.